galera! Hoje nós vamos ter uma aula de geografia, certo? Nós vamos falar sobre o processo de urbanização e as desigualdades sociais. Quando a gente fala no processo de urbanização, nós estamos nos referindo ao crescimento da população e o crescimento em território sobre as cidades, tá? Então, não esqueça. Vamos lá. Eu trouxe para vocês uma figura, né? Vamos supor que antes de ter esses prédios, casas, né? Vias para passarem os carros, nós, antigamente, vamos supor que aqui era um terreno com árvores, né? Tipo, com vegetais, sem nada. Então, o homem vem, né? E constrói casas, prédios, vias, né? Isso tudo faz parte da cidade, né? Da urbanização. Isso aqui é o desenvolvimento de uma cidade, porque se antes era um bairro pequeno e foi crescendo e se tornando numa cidade. E o processo demográfico caracterizado pela concentração da população nas cidades, né? O rápido desenvolvimento, aqui a gente já vamos nos conversar pelo rápido desenvolvimento de pessoas que vieram para o nosso Brasil, para as nossas capitais, né? Então, esse rápido crescimento de pessoas, né? O desenvolvimento que vai crescendo a população, né? As pessoas casam, as pessoas vão ter filhos, as pessoas precisam trabalhar, né, para o desenvolvimento das nossas capitais, né, das nossas cidades. Então, o rápido e o desordenado crescimento das cidades resultou em problemas de infraestrutura e urbanização. O que será esse problema que tem acontecido, né? O rápido crescimento, né? A desigualdade social aí nessas cidades, porque a gente sabe que muita gente tem o maior conforto, mas outros não têm, né? Não existe conforto para todo mundo, né? Então existe essa desigualdade. A infraestrutura urbana compreende o desenvolvimento e as funções das cidades, né? Então, a infraestrutura ela vai marcar a função que a cidade tem, as funções, né, que tem dentro da cidade, que são os direitos e os serviços públicos. Quais são esses serviços públicos que é necessário para a população? Transporte coletivo é importante, né? O espaço público de lazer é importante que a população tenha praças, que tenha praias, né? Shoppings, comércio, isso para o desenvolvimento, né? E que dê condições para que essas pessoas possam trabalhar também nesses lugares. Saneamento básico importante, porque uma cidade sem saneamento básico, a população adoece, porque o saneamento ele corre em céu aberto, né? Então, em céu aberto vai fazer com que não haja uma infraestrutura nessa base para que as pessoas possam ter saúde, né? A gente sabe que tem alguns lugares em favelas e também em sítios, pessoas que não têm saneamento básico, né? Nas ruas. E é importante. E nós pagamos, né, na nossa cidade saneamento básico, que é uma taxa do governo, da prefeitura que diz. A oferta de empregos, né, e entre outros. A oferta de emprego é porque todas as capitais, todas as cidades, ela tem que dar condições, né, no nosso Brasil, tem que dar condições para que essas pessoas possam trabalhar e ter condições de vida melhor, né? Então, é necessário que se tem emprego para todo mundo. E a gente vê que existe um problema aí que não tem condições de ter, todo mundo tem emprego, né? Então há uma falta desses direitos da população. A
Aqui as figuras mostram, né, o saneamento básico, a cidade limpa, né? Eles estão fazendo vias para transportes, isso é importante ter energia elétrica, porque é importante ter energia elétrica nas cidades. E tem locais ainda que não tem. E nós sabemos que nós temos hidrelétricas, né? Usinas hidrelétricas para que elas tragam energia para nossas cidades. E nós pagamos por ela. Nós pagamos os impostos, então para a gente pagar impostos nós temos tudo isso, né? A urbanização da cidade, porque é necessário não só ter casas e destruir a natureza. Precisa ter natureza para que a oxigênio a população, né? Aqui, ó, limpeza das cidades, coletas de lixo, né? Limpeza de alguns terrenos baldios. Então, isso é importante. Nós pagamos pelos nossos impostos e nós temos que ter esses serviços. Os problemas de infraestrutura, né? Então, a falta de ônibus coletivos, porque nós sabemos que nas cidades a quantidade de ônibus é pouca para toda a população, né? Acarretando excesso de passageiros e que muitas vezes isso é ruim, né? Porque o pessoal vai cansado para o trabalho e volta cansado com o ônibus cheio, todo mundo não vai sentado, vai em pé, né? Então, a população precisa desse serviço, porque precisa se deslocar para outros lugares, como escolas, né? Trabalhos, e voltar para suas residências, sair para outras cidades, né? A falta de saneamento básico também, como eu falei, né? É preciso ter nas cidades. Saneamento básico é muito importante. A falta de escolas e hospitais públicos. Nós sabemos que a cidade ela não comporta, ela não tem muitos hospitais para comportar muita gente doente, né? Veja só essa epidemia que está acontecendo do coronavírus, né? Então a gente se preocupa, né? Muitos postos de saúde também não têm condições de muito atendimento. A pessoa para marcar uma consulta demora, vai lá para marcar e quando vai ser atendido demora muito. Por quê? Porque esses são problemas, né? Problemas que acontecem nas grandes cidades. Aterros sanitários que é necessário para a coleta de lixo, ter um lugar para se jogar o nosso lixo. E na nossa casa a gente fazer a reciclagem do lixo, né? Colocando garrafas separadas, papéis, alumínios, né? Então tudo tem que ter uma separação. Lixos orgânicos também. Um dos maiores problemas de infraestrutura urbana está relacionada à precariedade das moradias ou à falta delas. Então, muita gente mora em lugares precários, em favelas, sem condições, né? Sem condições e também em casas desapropriadas para uma pessoa morar. Porque tem que ter uma casa, a casa é importante. Uma pessoa ter um lar para morar, né? E muitas pessoas não têm, então falta, né? É preciso se trabalhar para se comprar. Tem que ter esse manejo de ter a população ter trabalho para que nas suas economias elas possam ter condições de comprar casa. E com um salário mínimo às vezes não dá, porque tem que comprar comida e não tem condições de comprar casa. O poder público, quem é esse poder público que ajuda a população, né? São todos os nossos governantes, presidentes, deputados estaduais, federais, né? E municipais. Eles são responsáveis pelo bem-estar da população e por oferecer uma infraestrutura urbana adequada aos interesses e necessidades da cidade. Então, os prefeitos ele têm que observar as cidades e ver quais são a adequação para se ter um bem-estar para a população, né? Então,
assim como as cidades pequenas e as cidades grandes. Sem moradia digna é impossível a estrutura familiar, porque as famílias precisam ter um teto para cuidar dos seus filhos, né? Elas precisam ter um local para dormir, um local para se estabilizar. Sem isso não há uma estrutura familiar. A família precisa ter saúde, né? A população precisa ter saúde, postos, hospitais, né? Ter educação adequada, ter várias escolas, né? E às vezes a gente sabe que não tem o suficiente, que ainda tem muita gente que não está na escola, né? A falta de merenda também para as crianças. E tudo isso é um direito da população, tá? Nós vamos agora passar para a nossa atividade, nas páginas 30, 32 e 33. Vocês vão responder e vão fazer uma leitura na página 31 e 34. É uma pequena leitura, mas que é necessário se fazer. Então, os nossos conteúdos do primeiro bimestre de Geografia, nós terminamos aqui, tá? Então, vamos agora nos comunicar pelo WhatsApp, pelo grupo. Eu espero que vocês façam todas as atividades e qualquer coisa nós estamos juntos, tá? Vocês podem se comunicar comigo. Beijo, tchau.